Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo X-Plane 11 a bordo do Concorde, o icônico avião supersônico que operou aí durante alguns anos nas cores da Air France e da British Airways. Começou sua operação em 1969, depois de alguns problemas teve sua operação descontinuada em 2003. A gente vai fazer um tutorial desse avião que no primeiro momento vai parecer extremamente desafiador por conta disso aqui, ó, tá? Da quantidade de botões e procedimentos envolvidos. É muito reloginho, é muito switch, é muito botãozinho, mas eu garanto a você que depois desse tutorial você vai ser capaz de levar esse avião do ponto A ao ponto B daquele jeito, zero estresse, zero mistério, zero fadiga. Modelagem, como eu sempre digo, impecável. Zero mistério nesse aspecto para qualquer avião, né? Vamos combinar. A gente vai fazer um tutorialzinho como dito anteriormente. Se você quiser aprender a voar esse avião, cola aqui e vem comigo. Primeira coisa, passar aqui pro nosso cockpit, tomar aquele susto. Meu irmão, tá acostumado com Airbus, né? Tá acostumado com 737, mas isso aqui é o Concorde. E você vai precisar botar a mão na massa. A interação com a aeronave é muito grande. Vamos dar o power up nesse avião aqui, né? Que é energizar. E como que a gente faz isso, né? Por onde começar? Existem, né, assim, 3 painéis aqui, né? Sendo o principal, o overhead e o do engenheiro de voo. Então a parte elétrica fica nesse painel aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, nesse cantinho aqui, e a gente vai acionar as baterias aqui, ó. Baterias são essas aqui, ó, tá? Beleza? E aí a gente vai passar a GUI, que é uma interface gráfica que acompanha a aeronave. Ele está fazendo o self-test e a gente vai passar a GUI. A gente vem aqui, ó, no canto inferior esquerdo, clique em GUI. Já puxa um pouquinho para baixo aí para não te atrapalhar. E aí você vai vir aqui em Aircraft Do e Ground e vai colocar a GPU para funcionar. Aproveita aí, ó, abre a portinha, chama a escadinha, coloca aí toda a perfumaria para fazer o voo, né? A simulação ficar um pouco mais rica, tá? Ó, caminhão de comissaria aqui também, ó. Tem as esteiras de bagagem aqui, ó, serviço de van VIP, né? Pra quem não sabe, todo passageiro era VIP no Concorde. Passagemzinha aí que custava $10 mil. Enfim, você também tem acesso aos motores. A gente não vai fazer isso agora para não estender demais, tá? Então, beleza, dá um back aqui. E aí o que acontece? Você ligou a GPU, mas como saber se ela está na barra? Então, lendo a documentação do avião, e que não foram poucas vezes, eu constatei que não existe um botão aqui no painel elétrico da aeronave que seja específico para colocar a GPU na barra. Tudo que se diz a respeito se refere a simplesmente colocar a bateria na posição on. Entende-se que uma vez conectada na aeronave, ela já está ativa desde que as baterias estejam ligadas, certo? Então vamos seguir para a próxima parte. Outro problema, digamos até um entrave para que as pessoas voem esse avião, é a questão de como é que eu vou fazer meu plano de voo. Do mesmo jeito que você faz para o 737 e para o Airbus, usando o SimBrief. Você vai fazer o preenchimento normal. Mas e o consumo de combustível? Calma, vai lá no SimBrief, coloca o seu plano de voo lá. Você quer sair de Londres para Nova York, que era uma rota oferecida pelo Concorde, beleza, vai lá, coloca, desenvolve o plano de voo, gera, e aí o que você vai fazer? Você vai exportar esse plano de voo. Você pode exportar esse plano de voo lá no SimBrief, naquela lista enorme que tem lá. Você pode exportar para X-Plane, que ele vai gerar um arquivo .fms, ou você pode exportar, né? Não digo nem exportar, mas abrir no SkyVector. Eu faço as duas coisas. Você vai entender agora. Bom, pessoal, com um plano de voo totalmente desenvolvido e exportado, mas eu pego esse plano de voo que eu exportei, esse arquivo, coloco aonde? Lá dentro do seu X-Plane existe uma pasta chamada Output e dentro dela tem uma chamada Flyplan e você vai colocar esse arquivo lá dentro. E o que eu faço
com o que eu exportei para o SkyVector. O que acontece? Quando você exporta para o SkyVector, ele vai traçar a tua rota no mapa, e aí, naquela janelinha no canto superior direito, esquerdo, aliás, vai existir lá um quadradinho, ou seja, com o aeroporto de partida e de destino, com a tua rota, e 2 botõezinhos abaixo. Você vai clicar no Navlog. Nesse botãozinho Navlog, ele vai gerar um PDF que vai ter ali toda a sua rota traçada. E o que importa nisso aí? Importa você ter isso para você conferir, porque você não vai conseguir guardar as informações imprescindíveis, tá? Que são as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são graus, minutos e segundos, que vão ser inseridos dentro do sistema SIVA para orientar a aeronave no sistema de satélite, digamos assim, a grosso modo, tá? O GNSS, tá? Então o que acontece? Você vai inserir isso tudo aonde? No SIVA. E onde é que está o SIVA? É esse carinha aqui, ó. Esse é o SIVA. Esse é o SIVA que acompanha o avião. Mas existe um plugin pago, que inclusive é considerado o melhor SIVA já desenvolvido até o momento, que você também poderá estar utilizando caso você o tenha. E como é que você faz isso? Se você não quiser usar esse aqui, tá? Você vem aqui na guia, vai em Settings e habilita ele aqui, ó. Use Philips SIVA. O que acontece? Esse carinha aqui é o carinha que vai ser responsável aí pela navegação da sua aeronave, tá? E como é que a gente faz para ele funcionar? Operacionalmente, o que você deveria fazer num primeiro momento? Vem aqui no painel do engenheiro, esse aqui é o sistema, ó, você vai trazer ele para Align, Align e Align. E aí, aqui é feito da seguinte forma. Vamos lá. Você vai clicar aqui em GUI, depois você vai em Navigation e depois você vai em SIVA. Por que eu disse para você que tinha que exportar aquele arquivinho lá do SimBrief e colocar na pasta Outputs /Flyplan? Porque agora você vai carregar ele. E como? Você vai vir aqui em Load, ó, ele tá puxando lá da pasta tudo que eu tenho de plano de voo lá, ó. E aí você vai navegar por aqui se você tiver muitos, ó, tá? E aí o que você vai fazer, ó? Vai procurar o teu plano de voo aqui. E a gente vai fazer um Guarulhos, Brasília. Clicou aqui, ó, nessa seta, não é em cima não, ó, nessa seta, tá? Ele te dá a mensagem aqui, só que para que este plano seja considerado carregado, você tem que dar um commit aqui, ó. E aí ele é inserido. Como é que você sabe? Aqui, ó, números de waypoints. Aqui, ó, você vai navegando por eles. Ou dá um back aqui em waypoint list e tá tudo aqui, ó. Beleza. Seu plano de voo está inserido. Agora a gente precisa fazer peso, balanceamento e abastecimento de combustível. Se você procurar na lista do SimBrief, você vai ver que ele não existe lá, o Concórdia. E sabendo disso, a Colimato, ela desenvolveu o seu sistema para calcular o combustível. Como é que faz isso? Você vem aqui em Flight Preparation e depois você vai aqui em Flight Plan. E aí, voa lá. Ele te dá a ID do avião, número de passageiros. Como é que tá 87 ali? Eu não mexi nisso. Vem aqui em onde é que tá? Flight Preparation, Payload Manager. Pronto. E aqui você insere, ó, o número de passageiros. Você dá um apply aqui e esse número de passageiros entrou lá. Volta na guia, Flight Preparation, vem Flight Plan, ó, 87 passageiros. Aqui tá tudo definido já, inclusive o combustível, ó. Então aqui ele te dá o combustível para destino da aeronave e para o alternativo. Você vai colocar os dois, que vai dar um total de 90.220 kg de combustível. Ele já dá o zero fuel weight, certo? O payload, ó. E aí como é que você vai inserir isso? Se você der uma olhada aqui, ó, 90.182 de combustível. É o sistema que você vai utilizar, ó. Flight Preparation, Fuel Manager. Ele considerou isso aqui. Isso aqui seria para disciplinar o consumo. Eu só dou um apply aqui para ele inserir o combustível da rota carregada. Tá vendo? Ó, loaded route aqui, ó, tá? E aqui ele te dá alguns exemplos, ó, tá? De rotas executadas pelo saudoso Concorde. Aqui tá o total de combustível e futuramente, peraí que eu mexi em alguma coisa aqui.
E futuramente você vai ter essas informações aqui também no painel do engenheiro, precisamente aqui, tá, ó, aqui e aqui, tá? Não está funcional ainda. Então, sua rota devidamente inserida, você pode verificar aqui, ó. Só que aqui ela vai até 9 só. Então, não se preocupe, ela está inserida. Como disse, para você ver aqui, ó, em Waypoint Entry, e aqui você vai ter todos os seus fixos aí da sua rota. E mais, não menos importante, é vir aqui em Flyplan para conhecer o que? Suas Speeds. Ó, V1, VR, V2, Noise, isso aqui a gente vai falar depois, que é o procedimento de Noise Abatement, e a tua VRF, tá? Aqui para 4 motores e aqui para 3 motores. Então agora a gente vai passar a configurações desses botõezinhos aí que muita gente já deve ter tremido na base ao teu primeiro contato. Bom, pessoal, plano de voo inserido, importante falar do checklist, tá? A gente não vai fazer integralmente, a gente vai partir logo pro essencial e necessário. Bom, a gente vai começar pelo overhead, tá? Aqui no overhead, a gente vai verificar a posição de alguns switches. Que switches são esses? Auto Ignition deve estar em off, então Auto Ignition aqui, ó, todos em off, tá? ADS Engine Probe Hits, é esse aqui, tem que estar em off. Wing Intakes Anti-Ice Test, onde é que tá isso aqui? Tá aqui, ó, tem que estar em off. Fuel Forward Trans Switch, tem que estar guardado, onde é que ele tá? Tá aqui, ó. E aí, depois do overhead, a gente passa lá pro painel do engenheiro de voo. E aí tem alguns outros itens. Trim Trans Automaster Switch. Onde é que tá isso? É isso que assusta, né? Trim Trans Auto. Ele fica aqui, ó. Trim Trans Automaster. Guardado. Ó, Trim Trans Automaster Off guardado. E ele tá falando ali, ó. Tanque 11 Inlet Valves Switch Auto. Tá aqui, ó. Então, inlet valves do tanque 11, ó, auto shut, tá? Beleza. Standby inlet valves são essas aqui, ó. O que ele diz aqui, ó? Standby shut, ó, todas em shut, tá? Trim pipe drain switch, tá logo abaixo aqui, ó. Tá, ó. Trim pipe drain switch, shut, tá? Jetson Panel Cover. São 4 aqui, ó. Tá, ó. Run at Turbine. Aqui embaixo, olha só. Tá, ó. Run at Turbine. Então, tá desligada e guardada. E os Circuit Breaks. Circuit Breaks, que ele se refere nessa situação aqui, seriam esses aqui, ó. Ele está mencionando esses aqui, mas existem muitos outros. Se você olhar aqui, ó, tudo isso aqui é CB, tudo isso aqui é CB. Mas a inspeção que ele está te pedindo para fazer aqui é aqui. Ele também menciona aqui Windshield Emergency Device. Isso está aqui, ó. E não deve estar operacional, porque não me remete a nada isso, ó. Ele menciona que é isso aqui. E a gente passa para o Preliminary Cockpit Checklist. Bom, frente a esse checklist que você acabou de ver aí, ó, você já percebe que a gente bypassou algumas coisas como eu tinha dito, tá? Então, ele diz aqui, ó, Technolog Check. Seria o livro de bordo da aeronave, onde fica reportado todas as discrepâncias e problemas operacionais da aeronave. Ground Power, como você pode ver aqui, a gente já acionou lá no início. Main Batteries, já está on aqui. Aí ele fala aqui agora, Equipment Bay Cooling Panel. Lá no painel do engenheiro de voo, aqui ó, Equipment Bay Cooling.
Aqui ele não menciona em que posição deve estar, mas como você pode perceber aqui, ó, aqui estão todos na posição off, como você pode perceber. E na documentação ele também não menciona. Então o que eu faço diante disso aqui? Eu mantenho na posição que está. Oxygen Panel, onde é que fica isso? Aqui também, ó, só que na parte de baixo, ó. Então esse aqui é o painel de oxigênio. Drain Mass Heaters. Esse já é aqui no overhead, ó. É esse aqui, Drain Mass Heaters. O que ele fala aqui? Check set. Ele está em off, vai permanecer em off, tá? Aí ele menciona os INS 1, 2 e 3, que são os SIVAs, os inerciais, né? O sistema que vai levar essa aeronave do ponto A ao ponto B. E onde é que tá? Também tá lá, a gente já mexeu nele, ó, tá? Então ele set align test. Aqui tem um botão, ó, que você vai trazer para posição align, tá? Ó, ele já tá em align. Air Data Computers, onde é que tá isso? Tá aqui, ó, no pedestal. Aí ele aqui, ó, diz para colocar em 1, ó. E aí Emergency Equipment. O que seriam isso? Luva, machadinha, colete, lanterna, itens de sobrevivência, escape rope. Eu acho que esse aqui não tem. Tem escape rope aqui? Eu acho que não, né? Belezinha? E aí, no smoke sign, fast seat belt sign. Onde é que tá isso? Overhead, aqui, ó. Ele teria que ter feito um TIN ali, não sei porque que não fez, tá? E aí a gente passa ao próximo, que seria Before Engine Start. Galera, antes de iniciar o próximo checklist, para que vocês possam ter noção do que é o que e como funciona, a gente vai mostrar um outro recurso desse avião aqui para aqueles que têm desespero em imaginar a realização do voo sendo feita por esse cara aqui. O desenvolvedor, ele já tinha o feeling de que isso poderia ser um entrave na comercialização do produto. E aí o que ele pensou? Eu não posso perder venda em função de dificuldade na operação do avião. Então eu vou facilitar a vida dessas pessoas. Vou mostrar agora. Clicando aqui, exatamente aqui, e tão somente aqui, ele vai fazer um G1000 aparecer para você. Olha aí, o G1000 padrão da laminar para te salvar. E aí você percebe que tudo aquilo que você inseriu lá no Silva veio automaticamente para aqui. Olha só que legal. Ah, mas como é que eu faço para ver o restante da rota? Você clica aqui no meio, ó, e aí você vai navegar pela rota, ó. E aí você percebe então que todo o plano de voo tá aqui bonitinho. E para fazer a operação com ele, eu teria que fazer um outro vídeo. Então, se você quiser aprender como é feita a operação com ele, deixa nos comentários, porque a gente traz só a parte relativa à operação com o G1000 aqui. Perfeito? Então, só a título de você saber, você também tem a opção de fazer seu voozinho aí, tá? Com o G1000. Bom, pessoal, depois de revelado o segredo aí que vai facilitar a vida de muita gente, vamos continuar aqui, tá? Esses dois itens aqui seriam os CBs que eu já mencionei. Você vai ver que tem um monte de CBs, ele fala desses CBs aqui, ó. É CB pra caramba, né? A Cockpit Preparation Security Complete, que seria o anterior, oxigênio 100% em AL. E aí, ele já fala aqui, ó, janela do cockpit fechada, queridão. Ó. Depois ele vem Flight Control Inverts. Tá, você vem aqui em cima, são esses carinhas aqui, ó. Todos eles, ó, ligados. Tá? E aí, Flight Control Augment System e Anti-Stall System. Tá? On. Eles já estão em on aqui, ó, esses dois, tá? E esse aqui. E aí a gente agora vai fazer o posicionamento das fontes de navegação, que seria o que ele quer dizer aqui, ó, Red INS Switch. Onde é que tá isso? Tá aqui, ó. A gente vai trazer para essa posição aqui, ó. Tá? Ó. Ele já tá na posição que deveria estar. Depois ele menciona Instrument Transfer Switch. Eles estão no mesmo lugar. Já estão
na posição pretendida. E aí você vai definir o seu altímetro. E aí a gente agora vem aqui em altímetro. A gente vai definir ele aqui conforme informações do nosso Active Sky. Beleza. Depois ele vem Audio Panel com um on. Pedestal. Aqui, ó. Brakes. Checado. Posição Parking Brake. Nav Light. Lá em cima. On. Throttle Master. Ele tá em main. Ground Hydraulic Checkout. Tem que estar em yellow, lá no painel do nosso engenheiro. Aqui, ó. Aqui. Tá? Off, yellow. Depois ele menciona aqui, ó. Fuel Heaters. Tem que estar em alto. Onde é que tá isso aqui? Tá aqui no painel do engenheiro também, ó. Aqui, ó. Tem que estar em alto. Tá tudo em alto aqui? Não, ó. Então a gente vai colocar. Engine Recirculation Valves. Tem que estar em shut, ó. Tá tudo em shut aqui, tá? Secondary Air Doors. Tá do lado aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Take off com o reheat em alto. Sem o reheat em shut. Então, com o reheat, ele tem que estar em alto. Então, a gente vem aqui, ó. E coloca em alto. A gente vai usar o reheat. Baterias em normal. Aqui, ó. Tá? A gente já fez uma interação com ela no início, tá? Aqui, ó. Tá tudo em normal aqui. Belezinha? E aí a gente passa ao próximo checklist, seria Before Engine Start Checklist, tá? Antes de passar ao Before Engine Start Checklist, a gente vai habilitar agora aqui a tela para vocês. A gente está aqui com o SimBrief, obviamente, que foi o sistema que a gente utilizou para elaborar o plano de voo, fazer a exportação, ó, como eu disse aqui, ó. O SkyVector tá aberto aqui, ó. Esse seria todo o plano de voo exportado para o SkyVector com as coordenadas geográficas que já foram inseridas, né, carregadas. E aí, o que eu quero mostrar aqui? Agora a gente teria que passar a configuração de algumas informações importantes. Por quê? Porque a nossa saída aqui, a gente vai fazer manual. A gente vai voltar lá no Concorde e a gente vai inserir isso nos rádios. Tá? Nossa Pro inicial aqui, a gente vai colocar aqui, ó, 250. Na verdade, ele não está limitando a nossa velocidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o limite abaixo do FL100. Vou botar até 249, eu costumo fazer isso, tá? O heading, a gente coloca o da cabeceira. Tá? Então, a gente vai decolar da 09 da esquerda. E aqui a radial, que a gente vai querer se aproximar do VOR, de Bom Sucesso. 95 aqui também. Aí a gente vai colocar aqui, ó, o VOR. 1 no 1, 6 decimal 00. Em contrapartida, do outro lado, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o de Bragança. 1 no 1 no 1, 6 decimal 20. A gente vai colocar a radial que a gente vai utilizar para se aproximar dele, que seria 348. 348 aqui, ó. Só a título de você ter uma referência. E também coloca aqui, ó, 348. Por que eu tô fazendo isso? Porque operacionalmente essa aeronave é bastante densa. Então você tem que estar com tudo engatilhado para você fazer acontecer. Aqui a gente percebe, ó, que a nossa primeira restrição é 9.000, tá? Então mete um 9.000 aqui já, ó. Feita essa programação aqui, a gente só vem aqui no nosso transponder, coloca código 2000 standby e aí a gente começa o Before Engine Start Checklist. Os primeiros itens aqui do Before Engine Start Checklist, ele nos remete aos inerciais aí, né, ao Silva. O que ele diz aqui? Pra gente ir lá e verificar se a lâmpada red tá on. E aí a gente verifica, ó. Está ready, ready and ready. E aí, ele diz aqui, você pega agora o papelzinho e você vai comparar aí com o que tá de coordenada lá. E aí, o que você tem que fazer? Na teoria, tá? Você teria que vir aqui, ó, no Navilog e comparar isso, irmão. Era assim que os caras voavam. Esses primeiros itens aqui, tudo com INS 1, 2 e 3, tá? Relativo à verificação do funcionamento dos inerciais, com as lâmpadas verdes acesas, tá? Ele diz aqui para você trazer para neve. Se você se movimentar com a aeronave na posição align, aí dá ruim.
pelo menos com o Siva desenvolvido lá pelo Philips. Então você traz já aqui, ó, para neve e agora neve e neve, o que ele está fazendo aqui, ó. E aí a gente passa para um outro item aqui, Airspeed Indicator, tá aqui. Ele determina aqui que você tem que dar uma mexida aqui, ó, e definir isso de acordo com o que está, vamos puxar para cá para não atrapalhar, com o que está aqui, ó, nas tuas V-Speeds. E aí como é que você faz isso? Vamos trazer ele para cá agora que isso é importante. E aí como é que você faz isso? Ó, você já percebe que está marcado? Se não tiver marcado, você dá um clique aqui, ó. Ó, e aí ele vai para a posição. Vou mostrar aqui, ó. Você não tem interação com eles assim. Você clica e ele vai para a posição que está aqui, tá? E aí ele fala também do Pitch Index. Então o Pitch Index, você faz a interação com ele por aqui, tá? Ó. Ó. Relógio, cronômetro, ó, timer, tá? Fast, slow, hold, todos eles funcionais aqui. O que que seria isso? Throttle Lever Index, isso aqui, ó, tá? Este avião, ele normalmente decolava com 5, tá? Aqui, ó. Aí ele menciona o briefing, então essas informações aqui, ó, Zero Fuel Weight, Load Limits, elas estariam aqui, ó, tá? Não estão visíveis porque não está implementado, mas até onde eu sei lá no fórum disseram que está em processo de desenvolvimento. Take-off Data. O que seria Take-off Data? Acesso à guia aqui, Fly Preparation, Take-off Data. Tem suas V-Speeds, mais outras informações. Isso aqui é importante saber. Door Light está aqui, ó, no painel do engenheiro de voo. Master Warning Check. Master Warning. Ó. Tá? Belezinha. Anti-Collision Light. Sobe no overhead. Aqui, ó. Anti-Collision Light. Engine Feed Pumps. Isso aqui é importante. Precisam estar em on. Ó. Todas em on. Certo? E aí, aqui, Clearance to Start, que seria a liberação para pushback e acionamento. Com isso, a gente passa aí, então, acionamento dos motores. Bom, pessoal, a gente vai passar por Engine Start Checklist, que é bem crítico com relação a algumas informações que precisam ser observadas e executadas, tá, corretamente, e condições que também precisam ser observadas para ser executado de um jeito ou de outro, tá? E a gente vai falar sobre isso agora. O que acontece? Ele já pede para você ir lá no sistema de bleed ar e ele tá lá no painel do nosso engenheiro de voo. Esse aqui é o sistema de controle de bleed. Aqui no sistema de Air Bleed Control, a gente já passou tudo para Open, as cross bleeds aqui já estão em Open. E agora a gente vai lá naquele painelzinho aqui, ó, de baixo, e vai passar para Start o primeiro motor, ó. A gente volta aqui na frente e a gente vai começar a ver o incremento, ó. Chegou a 12% aqui, sobe e ó, tá? E aí o que que você vai fazer? Vai voltar, ele já tá girando sozinho e vai trazer aqui, ó, a Start Valve para off. E aí você percebe que ele ganhou aqui, ó, incremento de N2 de 67% e você vai refazer o processo com os motores subsequentes. Então a gente volta lá no painel do engenheiro de voo, desce, traz para a posição Start, vai começar a subir N2 aqui, 12%, você sobe, ó, liga aqui, vai ganhar incremento aqui, já está girando sozinho e a gente vai voltar lá no painel e vai trazer para a posição off. Vamos repetir o processo novamente, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sobe, ó. Você pode fazer de uma vez todos os motores sem problema. Eu estou fazendo um por um até para fixar mais o processo, tá? Ó, já está rodando com força própria, volta lá, off. E a gente repete por fim mais uma vez, ó. Olha aí, subindo, ó, belezinha. Volta aqui embaixo, off,
tá? E aí, depois de tudo isso feito, ele manda você colocar Conde Valve em on. Onde está isso? Aqui, ó, no sistema de controle de bleeds, ó. On, tá? Aí ele fala Hydraulic Pumps, on. Onde é que tá isso? On, tá? Ele fala Electric Generates on, aqui, ó. On, aqui, ó. On. Por fim, ele manda você ir lá na End Bleed Air Valve e fechar, e a Cross Bleed também. Volta no painel superior lá e faz isso, ó. Shut. Ó. E isso feito, a gente passa, portanto, ao Before Pushback Checklist. Bom, pessoal, diante do Before Pushback Checklist, você percebe que tem bem menos coisa, né? Vai ser bem rapidinho. Então, o bicho-papão, ele é bem menos assustador do que parece, tá? Então, aqui, ele diz pra gente ir lá no Emergence Hydraulic Chain, que tá lá no painel, aqui, ó, na parte elétrica, e verificar guardado Electrical SSB. Logo acima aqui, ó, ele diz Close, Shed Galleys Gen 1, 2, 3, 4, tá aqui, ó. Aqui, ó. On. Water Heat, aqui, ó. On. Aí ele fala Taxi Line as required. A gente não vai acender isso agora, porque como a gente usa o Beta Pushback, se a gente acender isso aqui, ele vai reclamar, tá? Então a gente não vai mexer nisso aqui agora. Aí aqui são interações com o pessoal de solo. Flight Control Deflection, ele fica aqui, ó. Tá? Full right, full left, neutral. Full up, full down, neutral. Rudders, full right, neutral. Full left, neutral, certo? Então por aqui você tem o acompanhamento aí da posição das superfícies de comando. E aqui ele fala Set Nose Visor as required. Esse aqui é o sistema de interação com o nariz da aeronave. Como todos nós sabemos, esse nariz aqui, ele vai se movimentar, tá? Então a gente vai trazer ele para 5, tá? Essa é a posição que ele deve estar em solo. A trimagem do avião, vamos lá, é um processo extremamente trabalhoso. E aí o desenvolvedor, ele criou isso aqui, ó. Ele já está em Field Trim Ground. O que seria isso? É a movimentação do CG da aeronave para as diversas fases do voo, tá? Então ele está em ground, certo? Quando a gente for decolar, a gente vai ter que vir aqui, ó, e vai colocar ele para take off, depois em flight, depois descent e depois landing. Então isso aqui é importante, tá? E isso dito, a gente passa então ao Before Taxi. Bom, pessoal, passando ao Before Taxi Checklist, ele menciona aqui Engine 1, 2, 3 and 4 running, certo? Tá aqui, ó, tá? Isso aqui são os mostradores aí da atividade de N1, N2, ou seja, aqui você tem a verificação de que os motores estão em funcionamento. Nose Wheel Steering. O que seria Nose Wheel Steering? Seria isso aqui, ó. A interação com isso aí vai estar de acordo com um determinado lá nas configurações do nosso X-Plane 11, tá? Então, quando você fizer a interação, ele vai mexer, como você está vendo aí. Aí ele fala aqui Fly Control System e Trim. A gente já testou os sistemas de verificação de atividade ali, né, de superfícies de comando, ó. E a trimagem, ao contrário do que deveria ser, na vida real a interação não se fazia dessa forma, tá? Então a gente vai botar aqui em Up, ó, Engine Anti-Ice Off. Engine Control Schedule tá lá no painel do nosso engenheiro de voo. Aqui, ó. Flyover, ó. Brake Fans está bem aqui do lado, ó. On. Engine Idle Switch Low tá aqui do lado, ó. Você coloca aqui, ó. Ele vai subir, ó, agora tá em low. Essa Stall Warning Test and Off eu não encontrei, vou ser bem sincero para você.
tá? Eu verifiquei em todos os lugares na documentação e até pesquisei e isso aqui eu realmente não encontrei. Eu acabei abrindo um tópico questionando o funcionamento, posição disso aqui. Eu sei onde está o sistema de proteção contra stall, que tá aqui, ó, tá, ó. É aqui, ó, anti-stall system, tá? Agora, essa historinha aqui eu definitivamente não sei onde está e vou aguardar o posicionamento deles, tá? Aí ele vem aqui para baixo, Engine Feed Pumps. A gente já tinha colocado em on lá no painel do nosso querido engenheiro de voo. Aqui, ó, tá? Aí ele menciona aqui Hydraulics, tá, ó, Hydraulic Management, e ele pede para verificar mostradores. Aí ele fala Electric Check Ground Bypass. Onde que tá isso? Aqui, ó, no painel elétrico, tá, ó. Aqui, ó. Aqui a comunicação com solo, nose em 5 graus, como tá aqui, tá? Brakes, check and normal, tá aqui, tá? E aí, trim, check, set for takeoff. Como é que a gente faz isso? Aqui no pedestal, ó. Ele vai estar aqui, ó, tá? Na faixa verde, como você tá vendo aí. Para você fazer interação é por aqui, tá, ó. Tá, ó. Bem tradicional. E aí, isso feito, a gente passa então pro Tax Checklist. Dando continuidade aí ao Tax Checklist, a gente está com CG Field Transfer aqui, que deve estar como set. O que seria isso? O engenheiro de voo vai configurar aqui, ó, o Field Trim para takeoff. O CG ele se movimenta na aeronave com auxílio da transferência de combustível entre um tanque e outro. E para isso ficar mais explícito, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? Todos esses tanques aqui, eles acabam vindo para essa linha aqui que vai alimentar esses tanques aqui, que são os tanques que vão auxiliar na movimentação do CG da aeronave para as situações de solo, decolagem, subida, descida, pouso. Então, essa questão aí do CG Field Transfer é assim que se procede. Aí aqui ele menciona Engine Rating Mode, Takeoff. Onde que tá isso aqui? Tá aqui, ó, Engine Mode, Rate Mode. Ele diz Takeoff. Aí você vê aqui, ó, ele tem uma setinha para baixo e uma para cima, ó, tá vendo? Ele já dá no para cima. Se você botar para baixo, ele desce. Então, ó, Takeoff, Engine Rating Mode, Takeoff. Aí, Engine Auto Throttle On. É isso aqui, ó, Auto Throttle On. E depois, Throttle Master, ele tem que estar em Main ou Alternate. Então, aqui ele está em Main. E aqui, Drain Master Heaters, que seria isso aqui, ó. Aí ele diz para estar em On. Aí Engine Flight Rating, que é esse aqui em cima, em Climb, ó. Press Statics Readers, aqui, ó. Aí ADS Engine Probe Hits, é isso aqui, ó. Ele tem que estar em On. É para baixo. Engine 4N1 Takeoff Limit 88%. Isso aqui é lá no painel do nosso querido engenheiro de voo, que tá aqui, ó. Air Conditional Panel Checked. Onde é que tá isso? Aqui também, ó. Temperatura. Aí você bota em alto aqui, ó. Trazer tudo para alto. Fuel Panel Set and Checked. O Fuel Panel é tudo isso aqui, ó. Tá, ó. Tudo isso aqui. Você vai ver númerozinho, ó. 7, 5. Tá vendo, ó? São relativos esses números aos tanques de combustível. Aqui com relação ao tanque 11, Fuel Mountain, DR Tank, 6, 11, 8, 7, 10, 5. O que acontece, tá? A gente vai lá no painel do engenheiro de voo e a gente vai colocar a bomba 10, seria essa aqui, ó, tá? Ó, DR on, e a bomba 11, tá? DR on, nessa posição, e vai verificar se a 5 e a 7 tá na posição Transfer Valve on. Porque o que acontece é o seguinte, esses tanques, eles vão transferir conteúdo para os outros. A disposição das válvulas aqui é essa que você está vendo aqui agora,
esse item aqui do checklist se refere a executar o que eu acabei de executar aqui. Aí ele bota aqui, Anti-skid system no lights. Perfeito? Reverse shoot-off, que você movimente as manetes de reverso aí, ó, para ver se vai dar blue ali, ó, tá? Tá vendo? Aquele throttle mid travel forward, para quê? Para você ver o incremento de parâmetros ali, ó. Então você leva até o meio, ó, e volta, só para ver se houve ganho ali. E aqui, ó, para ver se estão de acordo com a papelada da aeronave, que quando isso era programado pelo Dove, vinha mencionado na papelada as quantidades de combustível que deveriam ter em cada tanque, principalmente no 11. E aqui seria o cross-check dos marcadores aqui. É um cross-check para ver se tudo que está sendo exibido de um lado está sendo exibido do outro. Main Trans Pumps 5 e 7 também. Seria um procedimento de cheque para ver se eles estão devidamente configuradas. E esse último item aqui também é só verificação, tá? Não é interação. E com isso a gente passa ao Before Takeoff. Bom, pessoal, com o Taxi Checklist completo, a gente dá o pushback aí e a gente se vê lá no ponto de espera, onde a gente vai fazer mais alguns checklists e interação aqui com o nosso piloto automático aqui, ó, tá? Bom, pessoal, aqui no ponto de espera da pista 09 da esquerda de Guarulhos, exatamente, a gente está decolando de Guarulhos para Brasília com essa máquina dentro do Brasil, mas enfim, landing lights main, brake temperature warning lights, não existe absolutamente nada aqui, ó, tá? E a gente já passa aqui para master warning, também não tem absolutamente nada de aviso. Os valores setados no nosso autopilot, a gente já tinha falado disso previamente. Takeoff Monitor Armed, é aqui, ó. Reheat Switches Selected, o que seria isso? São esses carinhas aqui, eles totalmente para baixo, eles não estão ativos. A posição normal dele é centro, Pitch Index já está definido aqui. E radar as required, o radar é aqui, ó. A gente vai botar ele com -1. Com isso a gente passa ao After Takeoff Checklist, obviamente depois da decolagem. Então o que a gente vai fazer agora? Soltar o Parking Brake. 3, 2, 1, now. Vamos ingressar aí na pista, como você está vendo aí. Outra coisa, nariz totalmente para baixo. Isso feito, o que a gente faz agora? Interação com o autopilot aqui. Fly Direct 1 e 2. IAS Acquired, Vertical Speed. E aí a gente vai iniciar a rolagem na pista aí. Então, manetes à frente. Procura manter na faixa verde ali, tá? Airspeed building. Airspeed building. 80 knots. 100 knots. Power set. V1. V1. Rotate. Rotate. Te leva aqui aos 15. Positive climb. Gear up. 3, gear coming up. 3, 2, 1, naught. Não se atenha aos callouts. Preste atenção na velocidade. Esse avião estola muito fácil. E agora, o que a gente faz aqui? A gente liga os autotrottles. Ó, ele vai manter 250. 3,000 feet. E aí, obviamente, autopilot e altitude acquire. Ele vai começar a subir pro definido. E agora você verifica se esse botão aqui está na posição red, ó, 57, segundo a nossa saída lá, tá? Depois 57 aqui, isso aí já é a navegação, tá? Ó. Por enquanto a gente tá aqui, ó, vou colocar aqui o VOR lá de Bragança, que tá ali, ó, 16.20, e aí a gente vai colocar 348 ali, ó.
Agora a gente já faz uma curva aqui pro 348. A gente está fazendo a saída aí conforme a nossa carta de saída, que seria Bom Sucesso Uno Alfa. A gente está um pouco deslocado aí, então a gente pode, inclusive, ó, trazer um pouco para cá para a gente interceptar a radial correta. E a gente já pode modificar o trim também, que eu acabei esquecendo aqui, ó. É muita coisa, cara, ó. A gente já bota ele para flights. Ó, ele tá buscando aqui, ó, como você pode ver, a radial. Tá se aproximando ali, como você pode ver, ó. Ó, e agora 348 aqui, ó. A gente inicia a curva antes do alinhamento ali, senão a gente ultrapassa, ó. Belezinha. Agora a gente vai utilizar o Siva aqui. Como é que a gente faz isso agora? A gente vai trazer esse botão pra cá, ó. E a gente vai clicar aqui, ó. E aí, ele vai começar a navegação pelo Siva. Você viu que houve um deslocamento mínimo aí. E aí, o que ele vai fazer agora? A gente vai subir conforme as restrições da nossa carta aqui. Então, ó, a próxima restrição seria 18 mil. Traz aqui, ó, para 18 mil. Ó, 18 mil e ele vai começar a subir. A gente passou dos 10 mil, então vamos desligar aqui. E, obviamente, no meio dessa confusão toda, a gente esqueceu aqui, tá, do operacional aqui do nosso altímetro. A gente passou da nossa altitude de transição, esqueceu de botar no padrão aqui. E isso se aplica ao outro lado também, não é automático. É tudo manual, ó. Tá? A gente vai aumentar a nossa velocidade aqui. E aqui, ó, After Takeoff Checklist. Climb Rate, Land Gears Up, motores checados, QNH Sets Checking, Airspeed and Pitch Checked, Filtering to Flight, External Lights Off. E agora a gente sobe o visor aqui, ó. Mexeu aqui, ó. Eu esqueci de apertar aqui, ó, para ele imprimir potência nos motores para atingir essa velocidade determinada aqui. Após After Takeoff tem Noise Abatement. A gente vem aqui no Takeoff Monitor e a gente desliga ele, tá? Altitude, a gente checa ali se tá dentro das restrições, ó, 18 mil, acabou de nivelar, tá? Climb Rate, Master One Panel, ó, nada. Os re-hits a gente agora desliga, ó. Tá? Sumiu aquelas luzinhas ali. E aqui, Airspeed and Pitch é questão de checar e ver se está conforme esperado. E para quem tá voando esse avião e tá com um certo receio, tá? Ó, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que é isso mesmo? A gente pode dar aquela roubadinha aqui, ó, tá? E verificar no GPS. A gente está fazendo exatamente o previsto. Tá vendo, ó? Em UQBEV, a nossa restrição vai ser 20 mil. A gente já está alcançando o UQBEV aí, então a gente já pode dar um grau aqui, ó, tá? Uma vez concluído o Noise Abatement, a gente passa aí o Climb Checklist. Climb Rate, Airspeed and Pitch, Engines, Master One, Re-hit Off, Filtering to Flight, Anti-ice as Required. E aqui, Front Optimal Subsonic, Cruise Fly, para otimizar a operação da aeronave. Espera-se que num voo subsônico você voe no 280 a Mach 0.95. Então a gente vai agora por 280, ó. E aqui, ó, você pode ver que ele tá 0.61 e a gente vai imprimir mais potência aqui nos motores. Se porventura você perceber que a aeronave está adotando uma proa diferente do esperado, e para isso, obviamente, você tem que ter aquela documentação exportada para o SkyVector, tá? Aí você vai conferir, tá? A posição que eventualmente, ó, o QBEV, aí você teria que botar de 8 para 9 aqui, ó. Você vem aqui, ó. E aí, Waypoint Change, tá? 8 para 9 e você vai dar um insert. E a aeronave vai adotar a proa correta. E aí, uma vez tendo você feito essa intervenção,
toda vez que ele cruzar um waypoint, ele vai carregar o próximo. Então, a título de esclarecer mais dúvidas sobre o sistema aí de navegação, como você pode ver aqui, a gente está seguindo aí o programado no nosso Silva, a título de você ter as coordenadas geográficas, né, a sua posição. Então, posições em cima. Desse lado aqui, a gente colocou distância e tempo para o próximo waypoint. Então, a gente está a 99 milhas, 10 minutos. A gente está alcançando aí os 28 mil pés. Estamos a 0.95. Então, a gente agora vai subir para o 380, mas a gente vai subir nesse sistema aqui, ó, acelerando para a velocidade supersônica. O que a gente precisa fazer disso tudo aqui? Ganhar nível aqui. Vamos lá. Ó, vamos definir aqui. Flight Level 380. Vamos mandar ele subir. E a gente vai definir a velocidade supersônica aqui, ó, 410. E aí a gente vem aqui em Hits e, óbvio, clica aqui nesse botão. Mach 1 passed. A aceleração da aeronave, da velocidade subsônica para Mach 2, ela tem que ser gradual e respeitar os limites de overspeed, tá? Então, conforme você vai subindo e ele vai estabilizando esse ponteiro aqui, que seria a limitação, ele vai subindo. Por quê? Porque provavelmente o desenvolvedor, ao realizar as pesquisas para desenvolver a aeronave, chegou a essa informação. Se você aumenta rapidamente a velocidade da aeronave, tá? Você entra em overspeed e ele começa a tocar esse alarme aqui. O indicado é você ir fazendo aumento gradual dessa velocidade. Não vai ter como subir pro FL520 ou pro 600, que é onde ele voava, porque se você verificar aqui, ó, deixa eu apagar os re-hits aqui, chegou na velocidade hits off. Então a gente não vai poder fazer a subida lá pro FL600 em razão, obviamente, da distância que a gente vai percorrer, que daqui a pouco, como você pode perceber, segundo a nossa carta de chegada, em VCAP, eu já tenho que começar a descer e preparar o procedimento de chegada lá em Brasília. Então a gente vai começar a preparar a nossa descida, a nossa chegada, e eu volto com os procedimentos previstos nessas duas etapas aí. Bom, pessoal, iniciando a descida então, quais são os procedimentos importantíssimos aí? Obviamente, configurar seu autopilot, a gente já está descendo aí para 24, tá? Eu vou até diminuir um pouco mais isso aqui, ó. A primeira restrição, tá? Que seria 13 mil pés. Aqui, ó. Primeira restrição, já desacelerei a aeronave, tá? Aqui, ó, já comandei aqui velocidade, já comandei aqui descida, eu defino aqui e essa setinha segue, tá? Então você percebe que a descida está sendo executada. A gente colocou já aqui os auxílios que a gente vai utilizar para pousar lá em Brasília, frequência, nave 1, nave 2, do ILS, da pista 1 no 1, da direita, com o curso aqui, ó, tá? E aqui o heading que a gente está adotando, a proa que a gente está adotando agora. Para você certificar de que a rota está efetivamente sendo executada conforme planejado, você tem ainda o recurso do GPS aqui, tá? Do G1000. E aí, se você se sentir inseguro com relação ao que a aeronave está executando, você dá uma roubadinha e olha ali. A configuração de frequências do ILS será utilizado, velocidade aqui definida para ser alcançada na nossa descida aí, tá? Heading e agora a sua DA lá. Como é que você faz para definir a DA? Aqui, ó, tá? Então lá será de 3.748. Então o que você faz, ó? 3,5, ó. Pronto. Então assim, parece uma coisa complicada. No momento que você se aproxima, nos primeiros contatos, principalmente com relação a esses painéis aqui, tá? Você fica meio perdido. Ah, importante, tá escurecendo. Iluminação, onde é que é, ó? Iluminação aqui, ó. Tá. Iluminação aqui, ó. Tá? Iluminação aqui. Ó. Então já vamos acender aqui. Tá, ó. Iluminação aqui também, ó.
Então os switches de iluminação, para você não ficar mais perdido ainda. Aqui desse lado tem mais luz, ó, bem mais luz aqui, ó, tá? Então tudo iluminado, pedestal aqui, ó, tudo iluminado, tá? Então isso aí é o processo de Accelerator. Não fumar e apertar os cintos ligados, filtrinho, descendo. Fuel trim to descent. E aí, depois a gente passa ao Approach Checklist. Então, quando a gente estiver mais próximo dos procedimentos previstos lá de aproximação, eu retorno. Ingressamos no nosso segmento de aproximação. A nave está toda configurada aqui, como eu já tinha dito anteriormente. As frequências do ILS aqui, tá? Que será utilizado como auxílio à nossa aproximação lá em Brasília. Então, a gente já passou aqui o nosso filtering para landing. A velocidade está dentro do determinado aqui na nossa VRF. Inclusive, vou aumentar um pouco ali, porque eu estou percebendo, peraí, 98. Sempre que mexer aqui, clica aqui, tá? Ó, mexeu aqui para aumentar ou diminuir a velocidade, não pode esquecer de clicar aqui. Mexeu aqui para aumentar ou diminuir a nossa altitude, tem que clicar aqui. Filtering Land, Engine Check, Master Warning. Ó, nada, tá? QNH já tá 1020, tá? Airspeed and Pitch Check, Landing Light as required. E agora Nose Down, totalmente, ó. Vai virar águia novamente, tá? E a gente tem que ficar de olho ali agora, ó. Agora a gente passa aqui, ó, pra ver o airlock, ó. Ele vai fazer a curva aí para se acertar, ó. Ver o airlock, ele acabou de identificar o localizador. E o glide, a gente passou um pouco, ele vai corrigir, tá? Mesma coisa. Ó, isso aqui tem que estar em red, ó, red. Você vai clicar em ver o airlock, logo depois que ele identificar, ó. Eu vou acabar pousando na outra, viu? Vou acabar pousando na outra. Será que dá? Eu acabei me perdendo aqui nos procedimentos conversando com vocês. Então, o curso aqui, 108, tá? A gente vai mudar aqui o nosso heading também para 108. Tudo com muita tranquilidade, porque se ficar nervoso é pior. Ó, ele já vai acertar. E ele mexendo desse jeito é pior. Então assim, ele não vai fazer o auto land, tá? Ele não vai descer sozinho. Então comanda aqui já, ó. Tá, ó. Comanda aqui. Ó, tá 4900 ali. E deixa eu mexer aqui. Botar 108 aqui também. Ó, nossa DA já foi definida aqui. Ó. E agora, gear down. Gear coming down. E aí, agora, a gente leva na mão, né? Na verdade, o grande barato desse avião agora é o pouso. Deixa eu acertar aqui minha câmera. A gente quase não vai ver a pista. E aí, ao chegar ali, eu vou desacoplar tudo aqui e vou seguir na mão. O que a gente faz agora? Desliga tudo. Estamos chegando lá, já começou a se movimentar aqui. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai seguir com tudo na mão. Ó, o ângulo de ataque desse avião na aproximação é realmente... Ó, peraí, vamos tirar a potência aqui. Ele é bem elevado. E a chance de um catrapo aqui é gigante. E de um tail strike também, entendeu? Então assim, a nossa VRF é 198. A gente está descendo aí com uma certa cautela, extrapolando um pouco esse 198 aí. Ó, peraí. Ó, tem que ficar de olho na velocidade ali, porque estolar isso aqui é muito fácil. É bem fácil, diga-se de passagem, ó. Subiu, beleza. Tá um pouco alto, parece. Mas é preferível chegar um pouco mais alto do que você chegar um pouco mais baixo e ter que imprimir potência nos motores, porque você tem que aumentar o seu ângulo de ataque. Então, ó, se você observar, o glide está bem abaixo mesmo. Ó, vou tirar a potência aqui. Mas é mais fácil de corrigir. Pelo pouco de experiência que eu tenho com esse avião,
feet. Pera aí. Tá dando uma ventada aqui, é isso? 100 feet. Beleza. 300. Vamos dar um pouquinho de potência 200 aqui. feet. Aí. 100 feet. Vamos arredondar Retard bonitinho. 50 feet. 40. 20. 10. Beleza. Reverso. Reverser deployed. Retard. Contact. Peraí que deu. Minha câmera bagunçou aqui. Aí, beleza. Freio. Reverso até 80 nós. Reversos out. Reverser retracted. E manual brake 60 nós. Eu não sei se aplica a esse avião. Mas eu não sei porque que a landing lights não acendeu. Ou eu esqueci. Não é possível, deixa eu ver aqui. Realmente eu vacilei aqui. Não, tava ligado. Eu não sei porquê. Aí, ó, beleza. Bom, pessoal. Replayzinho aí, então. Então agora aqui, lens lights off, taxi light, aqueles procedimentos que a gente já conhece. Nosso transponder aqui em stand-by, ó. Pessoal, é isso aí. Eu espero que o vídeo seja elucidador no sentido de possibilitar você voar esse avião, tá? Vou fazer aí um tutorialzinho do G1000 para você entender como é que é a operação do Concorde utilizando o G1000, tá? Não dá para fazer as duas coisas, porque os sistemas eles vão acabar conflitando e a aeronave vai ficar maluca. Se eu programar no Silva e aí quiser transferir do Silva pro G1000, é possível? É possível, mas o inverso é mais complicado. O que eu sugiro é que ou você faça com um ou você faça com o outro. Começar com um, passar pro outro, depois tentar voltar, vai dar ruim. O ideal vou tentar fazer com o Silva e vou monitorar no GPS para saber se eu tô indo pro lugar certo. Tem como, tá? Sem falar que aqui também você tem como verificar isso, tá? Bom, galera, é isso aí. Quero agradecer você que assistiu até aqui. Dessa forma, conto muito com o seu like para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.